Antes de Douglas Telles se tornar o driblador inteligente que hoje movimenta a torcida do Flamengo, existiu um olhar silencioso, quase solitário, de alguém que enxergou nele um potencial que ainda não estava pronto aos olhos da maioria. Um dirigente com experiência suficiente para não se deslumbrar facilmente e coragem o bastante para assumir riscos que poderiam custar críticas pesadas internamente. O curioso é que, quando a gente entende os bastidores dessa decisão, passa a perceber que o futebol não nasce apenas nos pés de um jogador, mas na intuição rara de alguém que escolhe acreditar antes do tempo. E se você gosta de histórias reais, de como talentos são descobertos e moldados, vale acompanhar tudo até o final, porque esse processo específico revela muito mais sobre o Flamengo do que qualquer estatística ou manchete. Naquele período, o clube vivia um cenário de enorme cobrança. A torcida queria mais velocidade, mais drible, mais criatividade no terço final. A diretoria buscava soluções, mas o mercado não entregava nomes que encaixassem exatamente no perfil desejado. Era como se faltasse uma fagulha capaz de mudar o ritmo ofensivo do time. Foi nesse contexto que Douglas surgiu como uma possibilidade ainda tímida, quase discreta. Ele vinha sendo observado em categorias anteriores, mas não despertava unanimidade. Havia lances brilhantes e, logo depois, momentos de dispersão que confundiam parte da comissão. Um talento bruto que não era fácil de classificar. E é justamente nesse tipo de jogador que decisões ousadas podem nascer. O dirigente que o observava fazia isso em silêncio. Sentava na beira do campo em jogos-treino, assistia sem pressa, anotava padrões, repetia cenas na memória. Não se deixava levar apenas pelo drible bonito. Ele buscava inteligência, leitura, reação rápida. E em Douglas, aos poucos, começou a enxergar algo que escapava à maioria. Um movimento de corpo fora do comum, um tempo de decisão que chegava fracionado de segundo antes dos adversários, uma percepção quase instintiva de quando acelerar e quando segurar. Ainda que o garoto oscilasse, havia sinais claros, mas sinais que só olhos treinados saberiam valorizar. Com o tempo, vinham os testes internos, e foi aí que o ambiente ficou dividido. Em alguns dias, Douglas parecia pronto para brilhar. Em outros, cometia erros simples que geravam questionamentos. Parte da comissão acreditava que ele precisava de mais tempo, mas o dirigente que o acompanhava sabia que talentos diferenciados raramente surgem totalmente prontos. Ele defendia que o drible não é apenas habilidade, é leitura, coragem, imprevisibilidade. E isso Douglas tinha de sobra. O problema era convencer o restante do clube de que valia a pena insistir num jogador que ainda alternava entre genialidade e falhas básicas. A decisão final veio num momento muito específico. Houve um treino em que Douglas acertou 3 lances seguidos tão rápidos, tão conscientes, tão incisivos, que mudaram completamente a atmosfera de quem estava assistindo. O dirigente, que já via aquilo há meses, soube que aquele era o ponto de não retorno. E ali, sem hesitar, assumiu o risco. Bateu o martelo internamente. O garoto precisava ser apostado, lapidado e preparado para ganhar minutos. E quando alguém banca uma decisão desse tamanho, coloca em jogo não apenas o futuro do jogador, mas a própria credibilidade. A partir daí, o processo de transformação começou a acontecer. O Flamengo estruturou treinos que focavam não apenas na técnica, mas na tomada de decisão, onde soltar a bola, quando driblar, como ler a movimentação dos companheiros. Douglas passou a entender espaços como poucos jogadores de sua idade. Aprendeu a conduzir a bola, não para o drible pela beleza, mas para criar vantagem. E foi nesse ponto que sua evolução disparou. O driblador ainda existia, mas agora acompanhado de inteligência e clareza tática. O Flamengo não estava apenas formando um atleta habilidoso, estava formando um jogador cerebral.
O primeiro grande impacto aconteceu num amistoso interno. Quando ele recebeu de costas, girou em cima do marcador com naturalidade e abriu a jogada que terminou no gol. Parecia simples, mas aquele lance condensava tudo que o dirigente tentava explicar durante o processo inteiro. Não era o drible pelo drible, era o drible útil, consciente, que quebra linhas e transforma situações comuns em momentos perigosos. A partir dali, a confiança cresceu. O elenco passou a enxergar nele uma peça diferente. A comissão passou a usar seus movimentos como referência para ajustar construções ofensivas. E o dirigente, claro, assistia a tudo com a satisfação silenciosa de quem sabia exatamente o que estava fazendo desde o início. O dirigente que apostou em Douglas carrega uma memória muito clara de todo o processo. Não se trata apenas da aposta em si, mas da sensação de identificar um talento antes que ele floresça. Ele lembra da primeira vez em que viu o garoto tomar uma decisão completamente improvável, daquelas que você não ensina, apenas reconhece. Lembra dos olhares desconfiados de parte da comissão, das conversas longas tentando explicar por que determinados detalhes importavam. E lembra principalmente do momento em que decidiu se responsabilizar por aquela escolha. Para ele, esse tipo de decisão faz parte da alma do futebol. Ver além do óbvio, confiar na intuição e sustentar a aposta mesmo diante da dúvida coletiva. O impacto de Douglas não demorou a aparecer. Ele começou a carregar a bola com autoridade, a quebrar linhas com naturalidade, a transformar ataques comuns em jogadas inesperadas. O time passou a jogar mais fluido, com mais imprevisibilidade no terço final. A torcida, percebendo a mudança, começou a olhar para ele com expectativa crescente. Em jogos maiores, sua maturidade surpreendeu. Não era apenas o driblador ousado. Era o jogador que pensava o jogo junto com o técnico, que entendia espaçamentos, que buscava soluções inteligentes. Isso reforçou dentro do clube a visão de que apostar em perfis como o dele não é luxo, é necessidade. Ao mesmo tempo, a chegada de Douglas transformou os treinos. Jogadores mais experientes começaram a se adaptar ao ritmo dele, abrindo espaços, acelerando transições. A comissão, que no início estava dividida, passou a enxergar o jogador como peça estratégica. E, inevitavelmente, a narrativa interna mudou. Aquela aposta que parecia arriscada começou a parecer óbvia, mas apenas depois de dar certo. Esse é um dos elementos mais marcantes do futebol. O risco só é compreendido quando vira resultado. Com o tempo, Douglas se tornou referência de evolução. Passou a ser citado em análises internas como exemplo de desenvolvimento bem-sucedido. O Flamengo entendeu que seu perfil não era apenas útil taticamente, mas inspirador para outros jogadores. E o dirigente que acreditou nele desde o início não buscou reconhecimento público. Pelo contrário, preferiu ver o processo falar por si. Ele sempre defendeu a ideia de que grandes nomes surgem da combinação rara entre talento, preparo e coragem de alguém que decide apostar antes da hora. No fim das contas, a história de Douglas Telles dentro do Flamengo é muito mais do que a ascensão de um driblador talentoso. É a prova de que decisões certeiras são feitas em silêncio, longe das câmeras, e exigem um olhar treinado para perceber o que ainda não está pronto, mas claramente existe. É a confirmação de que o clube segue capaz de formar jogadores que unem criatividade com inteligência, ousadia com disciplina, arte com estratégia. E é também um lembrete poderoso para o torcedor. Por trás de cada revelação que brilha em campo, existe alguém que teve coragem de acreditar antes de todo mundo. Se histórias como essa ajudam você a entender melhor os bastidores, a evolução dos jogadores e a lógica das decisões que moldam o Flamengo, continue acompanhando. Porque há sempre muito mais acontecendo por trás do que o olho comum enxerga.
E quando a gente começa a perceber isso, cada jogo passa a ter outro significado, cada lance ganha uma nova camada, e cada revelação deixa de ser surpresa para se tornar parte de um processo que, quando bem feito, transforma talentos em protagonistas.